Oi, gente! Estamos de volta aqui para uma aula de arte, uma nova aula, tá? Quero convidar vocês, ó, que estão aí, saindo da sala, pelo amor de Deus, volte, porque a arte é importante para todo mundo. Nós somos arte, produzimos artes, sentimos artes, então vamos tentar aprender um pouquinho da arte, porque quando a gente aprende, a gente consegue fazer melhor. E quando a gente aprende arte, a gente aprende história da humanidade, a gente aprende uma série de coisas aí que vão ser cobradas em outras disciplinas, tá bom? Principalmente aí para quem está oitavo e nono ano, se liga, vocês têm aí concursos, né? Vocês têm escola técnica, vocês têm uma preparação para o ensino médio. Então se liga nisso que com certeza é conteúdo de vocês e conteúdo para uma referência de ensino médio e escola técnica ou algum concurso dentro da educação que vocês querem fazer, tá bom? Então, vamos falar de alguns gêneros da pintura. Hoje a gente vai falar de 3. Na próxima aula a gente vai falar de mais 3. Por quê? Porque é importante que vocês entendam. E eu dividi dessa forma para ficar mais fácil que vocês estudem, pesquisem, vejam, mostrem ao professor de vocês aí. Não esqueçam, gente. A gente está aqui dando a aula para vocês, explicando um pouquinho, mas tudo aí depende de vocês. E vocês precisam buscar o professor está à disposição. Ó. Todos os professores da prefeitura estão aí, esperando. Tem muita gente, né? Os meus alunos, por exemplo, mandam mensagem para o meu WhatsApp, conversam comigo, discutem o conteúdo e aí a gente aprende e cresce muito mais, tá? Tira um pouquinho do seu tempo aí durante o dia, estuda, se relaciona aí com o professor que ele vai ajudar bastante, tá bom? E vocês nos ajudarem, porque a gente aprende muito com vocês. Então vamos ver aí o primeiro estilo de pintura, a pintura religiosa. Olha só, essas pinturas que nós vamos estudar até a próxima aula, ela traz para a gente a questão da história da humanidade também. Então, é necessário que a gente entenda. Se a gente entende isso, entende história. Se a gente entende um pouquinho de história, a gente começa também a escrever melhor. Se a gente escreve melhor, desperta aí a matemática e aí, olha só, a gente vai sair fera. Então, a pintura religiosa, ela traz para a gente um gênero figurativo, porque mostra realmente uma imagem e a gente consegue distinguir essa imagem. Se é uma pessoa, a gente sabe que é uma pessoa, tá? E de forma que mostra muitas culturas. Agora, está sempre, como o próprio nome diz, pintura religiosa, vai estar sempre ligada a temas da religião, né? Ninguém aqui está pedindo para ninguém praticar ou ser de qualquer religião. Mas a pintura religiosa, ela é estudada por quê? Por exemplo, esse artista que vocês estão vendo aí, gente, Michelangelo. Michelangelo é uma referência de arte no nosso planeta. Para as provas, para estudar, para literatura. Então, é necessário que a gente entenda. E nessa imagem aí, se vocês observarem, ela está na Capela Sistina e ela traz a criação do homem. Ela traz para a gente a criação do homem dentro da religião. Ah, professora, mas eu não acredito. Se a gente acredita ou não é um outro contexto. Lembra que a gente está estudando. A gente estuda, a gente entende e a gente aprende. E o que a gente acredita, a gente não vai deixar de acreditar, tá bom? Mas a gente precisa entender que essa obra de arte é uma referência para a humanidade. E aí eu estou trazendo para vocês uma outra imagem que mostra a Santa Ceia. Né? Tem um grande artista e ele pintou muitas obras religiosas que é Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, ele pinta um painel da Santa Ceia, não é esse aqui eu trouxe de referência para vocês entenderem o que é a Santa Ceia. E aí, antes de Leonardo da Vinci, todos os artistas pintavam as cenas, todos os apóstolos e Jesus parado, com a mãozinha em cima ou a mãozinha embaixo, reta, né? Se a gente fizer uma brincadeira agora, olha só, vocês vão ter que adivinhar. Se eu estiver parada, estou parada. Mas se eu fizer isso, vocês vão imaginar que eu estou fazendo o quê? Tchan, tchan. Imagina aí. Se eu fizer isso, vocês... Ó, tá parado, tira a foto. Tá. A imagem está parada. Tchau. Mas parece que eu estou fazendo o quê? Se eu faço isso, que todo mundo faz, eu não preciso dizer nada.
Então, a imagem, ela já mostra um movimento, ela já mostra uma intenção e ela já mostra, está dizendo alguma coisa. Se uma pessoa diz assim, também já está dizendo outra coisa, né? Então, a gente precisa aprender a fazer essa leitura da imagem, porque é importante para a nossa vida e é importante para a gente aprender a fazer a leitura das imagens, em matemática, em português, em história, em geografia. Tudo tem imagem. Se vocês folhearem um livro, pode ser de qualquer disciplina, vocês sempre vão achar imagens. E essas imagens trazem informações. E essas informações são importantes para o nosso aprendizado. Vamos lá. Então, o segundo gênero aí, e é justamente uma pintura de gênero, olha só, essa imagem e essa pintura, que aconteceu em um período, mas que hoje a gente também pode fazer uma pintura de gênero, né? Por quê? Porque, por definição, a pintura de gênero, ela mostrava o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Mas lá no século XVI, principalmente, mostrava uma separação. Essa separação era como? Mulheres trabalhavam com serviços de mulheres e homens com serviços de homem. Ah, professora, a senhora tá... Não estou dizendo nada, estou dizendo que lá, serviço de mulher, bordar, né, costurar, cuidar dos filhos, era bem definido. De homem, fora de casa. Então, essa pintura de gênero lá no século XVI, ela traz essa separação realmente. Né? Se a gente fosse fazer uma pintura de gênero hoje, como seria? Né? Porque eu passo o dia fora trabalhando. Né? Quando chego em casa, vou resolver o resto das coisas, mas passo o dia fora. Como seria, né? Como a gente imaginaria isso? Então, isso pode ser uma discussão para a sala de aula e para o professor. Olha só, essa outra imagem, ela mostra bem a submissão feminina no século XVI e o poder masculino. Gente, a gente precisa entender que a arte, ela traz para a gente a vivência de uma época. Se eu produzo arte hoje, eu tenho o meu pensamento hoje. Eu não produzo uma arte hoje que tem tudo a ver só com o século XVI, a não ser que eu queira. Mas o artista contemporâneo, ele produz o que ele vive hoje. Saiu muita coisa aí da pandemia, de ficar em casa, de estar. Por quê? Porque é isso que a gente está vivenciando hoje. E o artista, ele produz o que ele vivencia, tá? Então, aí, nessa época, era bem definido. E nós temos agora a pintura histórica. A pintura histórica, se vocês folhearem lá o livro de história, vai estar recheada. Imagina aí, apaga do livro de história todas as obras de arte que mostram a história da humanidade. O que ficaria? Os registros escritos. E os registros escritos, será que eles são suficientes para contar a história da humanidade? E apagar logo a arte primitiva, que não tinha escrita, então não ia existir, a gente não ia conhecer. Então, volto a dizer, aprendam, pensem e façam a leitura visual, que é importante para o conhecimento de vocês. Então, a pintura histórica traz para a gente um gênero figurativo, mostra as figuras, né? E mostra os acontecimentos históricos. Hoje, né, e há algum tempo, desde a descoberta da fotografia, o que aconteceu? A gente começou a mostrar a pintura histórica, não vamos falar de pintura, fotografia histórica, mostrando a realidade, o que estava acontecendo. Antes, os artistas não tinham a fotografia. Então, eles tinham que fazer as pinturas e mostrar realmente. Tinham artistas que iam para a guerra, que mostravam, né, o seu trabalho, guardavam essas pinturas, e aí a gente pôde conhecer realmente a história através da pintura. Tá? Então, para a gente, veio essa pintura histórica. E dentro disso, o Brasil não ficaria de fora. Temos grandes artistas que mostram aí, dentro da pintura histórica, o que aconteceu no nosso Brasil desde a descoberta. Né? A gente entende e sabe que o Brasil é um país muito novo, né? É um bebê em relação aos países europeus. Então, a gente está começando, a gente está aprendendo, a gente está vivendo há pouco tempo enquanto país. Né? Mas aí a gente precisa conhecer a nossa história. A pintura histórica traz isso. Olha só, essa imagem que eu trouxe para vocês mostra a primeira missa do Brasil. E essa primeira missa no Brasil aconteceu com todos os que ainda não sabiam nem o que era uma missa, né? Os indígenas que povoavam o Brasil e que realmente não entendiam aquilo que estava acontecendo.
os europeus. Nesse período histórico, a gente ainda não tinha a cultura africana, porque a gente sabe que a escravidão ela veio um pouco depois, né? E aí foi trazido e aí a gente tem essa mistura maravilhosa que nós temos como resultado o Brasil. E aí nós vamos entrar na pintura mitológica, certo? A pintura mitológica ela traz para mim muito a arte surrealista. Uma arte que realmente vai além da realidade. Né? Por quê? Porque as histórias da mitologia grega, principalmente, o que é que ela traz para a gente? Ela traz histórias contadas, mostradas através dos tempos, mas que realmente não existiu nenhuma comprovação de que alguma coisa dessa aconteceu. Né? Então não pode ser provado. Mas a mitologia, ela enriquece a história, tanto da arte como da humanidade. Ela traz para a gente uma liberdade de criatividade muito grande. E aí nós temos o famoso Narciso, né? Quando alguém diz assim, você é narcisista? Então ele mostra que o Narciso era um homem que ele se achava tão lindo, ele se achava tão perfeito, que um dia ele estava num lago, olhou para o lago e viu o reflexo daquela belezura. Para ele era a coisa mais linda do mundo. E ele mergulhou lá para encontrar aquela pessoa maravilhosa, linda. E aí, resultado, né? Coitadinho. Tchau, tchau. Então tá aí a pintura mitológica, é um gênero, né, figurativo também, que traz esses acontecimentos mitológicos para o nosso cotidiano, para a gente conhecer, para a gente ver, para a gente também apreciar e usar a nossa imaginação, né? Imagina aí uma medusa, uma mulher toda de cabelos de cobra. Gente, isso é muito surreal, mas é fantástico. E o ser humano tem o único no planeta que pode usar criatividade, imaginação, né, produção, voltar atrás, errar, consertar o erro, e é assim que é o ser humano, tá? E aí, ó, o grande rei das águas, né, que a gente acredita que existe uma comunidade, uma cidade aquática. Inclusive saiu um filme Aquaman, maravilhoso, um filme muito bom. Quem puder assistir, eu super indico. E aí ele traz essa mitologia para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Quer dizer, uma coisa que é tão antiga, né? Uma pintura que para a gente já não é mais interessante, mas os artistas, as pessoas do contemporâneo utilizam isso para incentivar a criatividade, para fazer com que a gente vá, né, ter um momento de emoção que a gente nunca vai viver, né? Porque a gente nunca vai conseguir nadar lá naquelas profundezas, mas que a gente vivencia e a gente imagina e está participando daquele movimento, né? E cinema também, sétima arte, maravilha. Então, tarefinha para vocês, né? Vocês vão dar uma olhada aí nos gêneros que a gente estudou. E esses gêneros, qual foi o que lhe chamou mais atenção? O que é que você disse assim? Eita, achei massa, gostei desse aí. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha lá na internet. Dá uma olhadinha tranquila, no momentozinho que você não está fazendo nada lá, né? Depois que você olhar o Instagram, tudo, dá uma olhadinha lá no gênero que lhe chamou a atenção. Escolha uma imagem desse gênero. Escolheu a imagem, atividade 2. Olha só que atividade moleza. Essa professora é ótima. Ah, Maria, eu tenho até queria ter uma professora dessa. Vocês vão descrever. Eita, professora, o que é descrever? Eu vou escrever lá no meu caderno o que eu estou vendo. Estou vendo um cachorro, um gato, um papagaio, uma parede, um chão. Então, vocês vão descrever essa imagem. Por que eu preciso descrever? Porque quando eu começo a descrever, eu começo a observar mais. Quando eu começo a observar mais, eu começo a sentir e a me colocar no lugar do outro. Né? Porque às vezes chega alguém da família, seja o marido, seja a mãe, seja o namorado, lá chega todo. Você tá bem, amor? Aí amor faz, tô bem. Aí você faz, tá certo, tchau. E você viu que amor não estava bem. Né? Ou então ela está mentindo, ou ele está mentindo, ou você não estava nem aí. Rapaz, você está assim, por que você está assim? Então a gente começa a fazer uma leitura visual das pessoas, tá? Então isso é importante. Então a gente começa a descrever o jeito daquela pessoa. Às vezes a gente está na sala de aula e fala,
Ei, cara, fulano tá mal, viu? Ó, eu não gostei, a cara dele hoje. E eu perguntei a ele, ele disse que não era nada. E aí? Né? Então a gente precisa fazer essa análise porque a gente começa a interagir, começa a perceber que através da leitura visual a gente entende muito mais, né, o nosso convívio, as pessoas que estão ao nosso redor e o conteúdo estudado também, tá? Então depois que você descrever, aí você vai tentar fazer, você vai recriar. O que é recriar? Quando eu crio, eu invento, né? E quando eu recrio, eu observo e faço uma coisa nova. Essa coisa nova é do seu jeito. Ah, professora, não sei desenhar. Faz o palitinho. Não tem problema nenhum. Todo ser humano sabe desenhar. Pode não saber desenhar perfeitamente. Tecnicamente. Por quê? Porque para desenhar precisa estudo, precisa treino, precisa desenvolvimento, gente. Você quer tocar um instrumento? Ah, eu queria muito tocar violão. Aí vai acordar de manhã, ei, toca o violão. Não. Vai doer os dedos, você vai precisar de um violão, você vai precisar treinar, 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 até conseguir desenvolver, tá? Então a arte, ela não é mágica, ninguém nasce, acorda, ah, eu sou um artista. Não, a arte é estudo, é técnica, é observação, é leitura visual, tá? Próxima aula a gente volta. Beijo para vocês.